Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Casa de Deus. Eu sou o pastor Clóvis Pontes. Eu sou a pastora Evelyn Pontes, somos pastores sênios da Casa de Deus. Eu e a minha esposa estamos muito felizes com você aqui e desejamos que você seja muito abençoado através dessa mensagem. Um abraço no teu coração, seja em Deus. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro, seu primeiro capítulo. Nós vamos ler 21 versículos. Eu gostaria que você prestasse atenção. Essa leitura é muito boa. Esse texto é fantástico. E dá para nascer pelo menos 3 mensagens claras aqui só no primeiro capítulo. Mas em todos os capítulos são importantes. Então, olha para o pastor. Eu vou pregar sobre santificação. E, aliás, foi linda a conferência. É o tema do ano da nossa igreja, santificação. Nós fizemos a campanha de janeiro sobre santificação. Tem crente aí, irmãos? Olha que lindo isso. Nós fizemos a campanha. Na escola bíblica, estamos estudando todos os sábados, finais de semana, estamos estudando sobre santificação, usando o livro do pastor Luciano Subirá, o Impacto da Santificação, que a nossa equipe transformou com a permissão do Luciano, transformou em lições para a escola bíblica. Está sendo uma grande bênção, e eu sei que isso muda a vida da gente. E a gente vai continuar pregando sobre esse assunto, que me parece que sumiu um pouco dos púlpitos da igreja. Mas escuta o seu pastor, tem 3 mensagens bíblicas que são base para todas as mais, que devem ser pregadas. A primeira é sobre a salvação. Nós fomos salvos em Cristo Jesus, essa mensagem importante do nosso nome escrito no livro da vida. Nós temos essa mensagem importante, que é a mensagem, a segunda, da santificação. A primeira é passiva, ou seja, nós recebemos integralmente a salvação mediante a graça do Senhor Jesus. A santificação é ativa, ou seja, exige de nós, eu já vou dizer de cara, o que as pessoas não gostam. Hoje o cristianismo me parece que tem trazido uma mensagem assim, né? As pessoas vêm para cá para receber, se não receber eu vou embora. Mas a santificação não é uma mensagem, é uma mensagem muito boa sobre o tema, mas é uma mensagem que confronta você, para você dar algo de você, para você participar desse projeto, desse processo da santificação. Que então primeiro, a salvação, segundo é a santificação, e a terceira mensagem é a volta de Jesus, é a glorificação. São 3 mensagens que todas as demais mensagens devem ter base nisso. Então, a volta de Jesus. E eu acredito que isso é um tripé poderoso e que nos ajuda, irmãos. Quem quer ir para o céu aqui? Levanta a mão. Então, você quer ir para o céu? Escuta o que eu vou dizer. Você tem que ser salvo. Você tem que ter o teu nome escrito no livro da vida. Você tem que acreditar que Jesus é o teu Salvador. Confessar Ele como teu Salvador. Você quer ser salvo? Então passe pelo caminho da santificação. Viva a santificação no seu dia a dia. Em toda a sua vida. Ok? E chegue até a volta de Jesus. Aí você chega lá. Vamos ler o texto? Vou ler desde o primeiro versículo até o 21 de 1 Pedro. Vamos lá, no seu primeiro capítulo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Quem vê no mapa, lá na Turquia, é esse lugar. Eleitos, estava ali no Império Romano, né? Eleitos segundo a paciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e sem mácula, imacessível. Imacessível é aquela que não extingue, que não acaba, não é aquela que é permanente, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível,
mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, e com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Tem crente aí, irmãos? Versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram, a eles foi revelado que não a si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviados do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar, ou seja, anelam fazer, gostariam de ser os anunciadores, mas não são, somos nós. Versículo 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, ou escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo de vossa peregrinação, ou seja, da vossa vida aqui nessa terra, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e deu-lhe glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tem crente para dar uma glória a Deus por esse texto tão incrível, fantástico? Aliás, a epístola de Pedro, toda ela é muito boa, fala sobre santificação, pelo menos os 4 capítulos falam fácil sobre santificação, a santificação na vida, no dia a dia, no procedimento, a santificação fala muito sobre a santificação no trabalho, a santificação como casal, como família, enfim, a santificação através do amor pelas pessoas. Mas vamos lá, irmãos, a primeira epístola de Pedro tem sido descrita como a epístola da esperança, ou a epístola da glória, mas ela é sim conhecida como a epístola da santidade, ou da vida santa, porque ela enfatiza o fato de que a santidade de vida é mais importante do que o livramento dos sofrimentos. Está muito claro que essa epístola fala sobre isso, e com certeza traz ensinamentos grandes para nós. Eu queria algumas lições deixar antes de começar a pregar, algumas lições da epístola a Pedro, 1ª e 2ª Pedro, inclusive. Primeira delas, os verdadeiros filhos de Deus são sujeitos a sofrimentos imerecidos, mas que apesar dessas perseguições, por meio da graça e do poder de Deus, permanecerão firmes em Cristo Jesus. Isso é uma lição. Não é muito claro aqui que nós passamos por sofrimentos, mas não é para a sua destruição, mas sim para que você se torne cada vez mais firmes em Cristo Jesus. Uma outra lição, que eles irão se conduzir à santidade, independentemente da situação que tiverem que enfrentar,
Aí Pedro lembra o caminho de cristão, não é? O caminho cristão é um caminho de santidade, não é? Como foi exemplificado pela vida de Cristo durante a jornada aqui na terra. Então ele está dizendo que os cristãos irão se conduzir à santidade. Então eu quero que você anote isso, irmãos. A santidade é uma responsabilidade sua. Às vezes a gente faz uma ideia de santidade, né? Que vou lá, vou orar, vou jejuar 40 dias. Muito bom, pode te ajudar muito na tua vida espiritual. Mas santidade é muito mais do que isso. Ela não mexe com só a sua vida espiritual. Ela mexe com toda a sua vida. Mexe em quem você é, como pai, como marido, como mãe, como esposa, como filhos, como cidadão da sociedade, como alguém que trabalha em algum local. Ela não, senão é mentirosa. Pastor, sério? Sério. Se a tua vida espiritual estiver boa e não refletir na tua vida física do dia a dia, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa equivocada. Se ela, nossa, eu estou santificado, pastor, eu estou cheio de Deus. Que bom, tá bom. Qual é o resultado que está acontecendo na tua vida? O que as pessoas têm dito a teu respeito? Se você está santificado, está vivendo a santificação, qual é o resultado que tem causado nas pessoas que estão à sua volta? Tem crente aí, irmãos? Ainda. Outra lição. Deus chamou o povo de Israel para ser santo. Se você abrir lá em Levíticos 11, 44, em outros textos, no Velho Testamento tem. Porque eles haviam sido resgatados da escravidão do Egito. Não é? E o texto aqui no versículo 8 que eu li, ele diz que também nós fomos resgatados. Isso é um termo evangélico cristão, e um termo muito forte. Ele realmente ir lá e nos tirar, nos resgatar de um ambiente. Então ele estava dizendo aqui o texto, que o povo de Israel foi tirado do Egito, resgatados da prisão do Egito. E nós, da mesma forma, fomos resgatados do Egito espiritual, fomos tirados do reino das trevas e colocados no reino da luz. Por isso, Deus nos chama para ser santo. Tem crente aí? Vamos lá, mais um ensinamento. O ponto máximo do modo de vida que Deus exigia dos membros do seu povo, na antiga aliança, era requisito para serem santos, como o próprio Deus é santo. Que, na verdade, eu acho isso algo forte demais. Ouvimos aqui no domingo à noite passado uma linda mensagem do meu amigo Marcelo Jamal. Ele disse isso. Ele disse, se Deus está dizendo que sede santos como eu sou santo, então ele está falando de uma possibilidade. Senão não estaria na Bíblia, e eu acredito nisso também. Vem comigo, irmãos, vem comigo. Fomos santificados do Espírito para a obediência. E é incrível porque a Bíblia deixa claro que nós não voltemos às paixões que anteriormente praticávamos. Então, me dá a entender, irmãos, que há um perigo de voltar às paixões anteriores. Tem gente que acha, meu nome foi escrito no livro da vida, eu estou garantido. A Bíblia não me fala isso. A Bíblia diz assim para mim, sede fiéis até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, depois que eu aceito a Jesus, eu tenho um caminho a ser trilhado. Você acha que o diabo vai desistir de você só porque o seu nome está escrito no livro da vida? Ao contrário, já que ele está escrito no nome da vida, o que ele quer fazer é que você perca essa bênção, essa riqueza que é ter o nome escrito no livro da vida. Você acha que muitas pessoas aí que são boazinhas, só porque são boazinhas, têm o seu nome escrito no livro da vida? Negativo. Quem tem o seu nome escrito no livro da vida, que é salvo, é quem recebeu Jesus como Salvador. E você acha que o diabo não está interessado em você? Lógico que está. Eu sou crente desde os meus 2 anos de idade, quase 56, contei a idade, quase 56 anos. Pastor Maurício fez aniversário esses dias, 60 anos aí, 63, muitos anos no cristianismo. Você acha? Nós já vivemos isso, irmão, passamos pela igreja, vi muita gente, quem é das antigas sabe disso. Tem muita gente que abandonou, não mudou de igreja não, abandonou o cristianismo. E gente boa, gente que estava lá. Por quê? Porque
essa vida é assim, é uma guerra espiritual. Se tem uma coisa que se tem na vida do cristão, é guerra espiritual. Porque o diabo quer fazer com que você desista do cristianismo. Tem crente aí entendendo, pastor? Entendendo a palavra do Senhor? Então veja, meu irmão, Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em vista desta grande salvação, como sua esperança viva, uma herança incorruptível, inacessível, que não extingue, que não acaba, o homem não pode, como eu digo homem, eu estou dizendo ser humano, homem e mulher, o homem não pode escapar da obrigação de viver uma vida santa. Não pode. Se tem algo que você tem que colocar na tua agenda diária, você colocar na tua agenda a santidade, colocar no teu dia o que você tem que fazer para se tornar melhor hoje do que ontem em Cristo Jesus. Repito, como marido, como esposa, como filhos, como membro de uma sociedade, naquilo que você faz. Seu caráter e conduta devem ser compatíveis com a sua fé cristã. Crente, escuta aqui, não exija do outro, exija de você. Você fica exigindo de uma pessoa que não tem o que você tem. Você fica bravo com um membro da tua família que faz besteira ou que injustiças contra você. Ele não é crente, ele não tem o nome no livro da vida. Ele não tem o tesouro que você tem. Tem alguém me entendendo aí? Você fica exigindo do seu patrão, fica exigindo de alguém no trânsito, vai exigir de alguém que não tem o que você tem, não tem a luz que você tem, não tem a graça que você tem. Vou repetir a frase que ela é boa. Seu caráter e conduta devem ser compatíveis com sua fé cristã. Vou falar. Escuta aí, crente. Não envergonhe o evangelho. Tem muitos crentes aí envergonhando o evangelho na internet, envergonhando o evangelho nos seus posts e no dia a dia. Me lembrei agora mesmo. Trabalhei em loja de calçado. Na minha adolescência, cresci, né, dentro de loja de calçado. Fui vendedor de sapatos, me tornei gerente. Né, entrei como boy, me tornei gerente. Com 17 anos, eu era gerente geral da loja. Eu recebi uma época, não vou falar de que igreja que é, uma funcionária que era crente. Tinha aparência de crente, cabelo de crente, roupa de crente. Só que a conduta não era. A conduta não era. Eu era testemunha, aí os outros funcionários da loja chegavam e perguntavam para mim, mas Clóvis, viu, mas fulana faz tal coisa. Você sabe que me atrapalhou que eu estava evangelizando as pessoas? Então olha para alguém que está do teu lado e diga para ele assim, não me atrapalha. Porque eu quero viver o cristianismo. Se você puder me ajudar, me ajude. Mas não atrapalhe. Tem crente aí, irmãos? Mensagem de Santa Ceia, tem que aguentar. O fim da vossa fé é a salvação da vossa alma, como diz no texto que nós lemos. Temos provações nessa vida, servem para confirmar a nossa fé. Você está passando por uma tribulação, dá glória a Deus, porque ela serve para confirmar a sua fé. Dá para pregar isso amanhã à noite, não dá? Irmãos, é amanhã à noite, noite da vitória. Você quer uma vitória? Confirme a sua fé. Está passando uma luta, é para confirmar a sua fé, não é para desistir. O valor da nossa fé é muito mais caro do que o ouro. Eu provo para você. Você prova? Eu provo. Alguém já leu no texto bíblico que é Apocalipse, que lá no céu tem ruas de ouro? Você já parou para pensar por quê ou não? Porque aquilo que os homens mais desejam aqui nessa terra, lá no céu vai servir para pisar. Para você entender que isso aqui não tem valor, Jesus está dizendo isso para nós, não tem valor. Mas escuta, crente, escuta, não tem valor que você imagina.
Viu? A sua salvação é infinitamente maior se você morrer sem nada. Se Jesus não responder nenhuma oração que você faz de pedido por casa, por isso, por aquilo, nada. Se você não responder nada, e você tiver o seu nome escrito no livro da vida, você é a pessoa mais bem-aventurada nessa terra. Mas, escuta, cuidado. Presta atenção. Cuidado para não vir à igreja somente por causa do ouro. Você vem para a igreja só para buscar a bênção. Você vem para a igreja só para buscar coisas para a sua vida. Cuidado, tem muita gente que só vem para a igreja somente para buscar algo para si. Um ouro, interpreta ele. Se for assim, você deixará Cristo e a igreja por causa do ouro ou pela falta dele. Se a tua atração, se o teu maior desejo não for Cristo, outras coisas vão te confundir. Eu acho incrível, irmãos, perdão. Eu acho incrível, irmãos. Esses dias apareceu, final de 2021, apareceu a NASA lançou mais me foi um satélite, não é satélite? Alguém me falou hoje de manhã o nome. Né, lançou um aparelho lá, igual o telescópio. Mandou igual o telescópio Hubble, só que bem mais poderoso. Ele chama-se James Webb. Ele é extremamente poderoso. Para você ter uma ideia, o telescópio Hubble demorou muito para mandar uma mensagem para foto do universo. E quando mandava, demorava 6 meses para chegar nos computadores da NASA. Também faz muitos anos isso. Esse aí, assim que saiu, em poucas horas, ele começou a mandar fotos do universo extremamente lindas. Pesquisa lá na internet, James Webb. É espetacular. A primeira foto, o primeiro quadro que eles mandaram, é um quadro de milhares de Via Lácteas, não, de sistemas. Galáxias, obrigado, irmão. Milhares de galáxias. Você já viu isso aí, o James Webb? Você viu? Milhares de galáxias. A coisa mais linda. Quem crê que foi Deus que criou tudo isso? Dá um grito de aleluia. Ele teve trabalho para fazer isso? Ele teve nada, ele falou. Haja luz. Tudo aconteceu. E tem gente que desiste de Deus porque ele não deu um carro. Porque não deu uma casa. Porque ele não teve uma vida financeira melhor. Você acha que aquele que criou o universo, aquele que criou tudo que nós temos, ele não pode te abençoar naquilo que você está precisando? A sua fé tem que estar muito pequena para você achar isso. Se você não crê nesse Deus, se você não crê nesse Senhor, é complicado. Você vem, irmãos, e é verdade, tem muita gente que vem para a igreja por causa de suas necessidades. Você está no lugar certo, é isso mesmo. Aqui é o lugar de você receber a tua bênção, você está no lugar certo. Mas tem que mudar essa chavinha depois. Você não vem mais aqui por causa da tua bênção, você vem aqui por causa de Cristo Jesus. O sucesso na vida cristã requer cooperação do intelecto. A Bíblia está dizendo assim, sede sóbrios. Ele requer do intelecto, das faculdades morais, espirituais e intelectuais. Você tem que parar para pensar. Você tem que concluir isso. Por isso que Paulo fala aos romanos também, né? Que o nosso culto é racional. Eu sei quem é Deus. Eu sei pelo menos um pouco de quem é Ele. Eu sei o que é servir ao Senhor. Para estar preparado para o retorno do Senhor, eles devem ser filhos obedientes. Calcula isso, meu irmão. Você recebeu um tesouro tão grande, você acha que não tem exigências para você? Tem uma graça que estão pregando aí, que é perigosa. Uma superabundante graça, que você pode fazer tudo. E que Ele te perdoa, lógico que Ele te perdoa. Mas, irmãos, é inegável. Nós não chegamos no céu se não for, primeiro, através da graça, e segundo, no caminho da santificação. A vossa fé, escuta, crente, a vossa fé é a salvação da vossa alma. O fim da vossa fé é a salvação da vossa alma.
Então qual é a coisa mais importante? A salvação da vossa alma. Jesus te salva. Depois, por favor, crente, cuide desse tesouro. Cuide daquilo que você recebeu. A vida de santidade não é opcional para o cristão. Não é uma escolha. Embora sejamos justificados pela fé, ela nunca deve vir desacompanhada de ações. Eu sou salvo pela fé. Naturalmente eu tenho ações. A fé autêntica deve sempre revelar-se em obras de santidade que agradem ao nosso Deus. É uma mensagem que exige de você, ela não é confortável. Mas também não fui chamado para pregar mensagem confortável. Eu fui chamado por Deus para pregar mensagem que tira você da zona de conforto, que deixa você desconfortável. Então ouça, crente, a fé autêntica deve se revelar em obras de santidade. Se eu fosse você, depois de ouvir as mensagens que você tem ouvido sobre santidade, pegava um caderno, um computador, que você é mais moderno que eu, um computador, um tablet, seu celular, sei lá o que você quiser, e faz um mapa na sua vida. Veja como ela está e veja o que você pode melhorar. Todos nós podemos melhorar. Eu posso melhorar, você pode melhorar. Então coloque lá, escreva como você está e como você gostaria de estar amanhã. Se você não fizer uma análise como você está, você não sabe como você gostaria de estar. Faz sentido isso ou não? Faz sentido ou não? Olha, eu tenho que olhar, o chão está sujo, mas eu quero ele limpo. Eu só consigo querer ele limpo quando eu olho que ele está sujo. Tem crente aí, mano? Aí eu vou lá, tiro a sujeira, agora está bom, do jeito que eu quero, do jeito que eu pensei. Assim é a nossa vida. Assim é o nosso relacionamento com o Senhor. Quem é crente em Cristo? Quem tem o nome no livro da vida? Dá um amém, por favor, levante sua mão, dá um amém aí. Talvez por isso está registrado em Tiago 2,17 que a fé sem obras é morta. Ela sem obras é morta. Tem gente que pega esse texto de forma errada. Mas que obras é essa? Obras de santificação. Que não é só na igreja. Não é só na vida espiritual, é muito mais do que isso, é na sua vida diária, no seu, como diz a Bíblia, nos seus procedimentos da vida. E como você vive essa vida. Irmãos, desculpa, se o Evangelho, se a graça de Jesus não mudar a sua vida, quem vai mudar? Se ela não mudar esse jeito, ai pastor, eu sou assim mesmo, meu pai era assim, minha mãe era assim, eu sou assim. É por isso que o cristianismo se chama novo nascimento, para mudar esses negócios. Se o cristianismo, se Jesus na sua vida não mudar quem você é, quem pode te mudar? Que cristianismo é esse que não muda o teu procedimento? Ou você já está confortável nele, já se confortou? A santificação é um ato de obediência. Então, a falta dela é desobediência. O Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele estava falando assim, filhos obedientes, filhos da obediência. Então, eu vou repetir. A santificação é um ato de obediência. E a falta dela é um ato de desobediência. E desobediência é pecado. Isso é um tema para você colocar no teu dia a dia, para você relacionar no seu dia. Escuta, crente. Uma obediência que pode nos livrar do inferno. Sério, pastor? Sério? Hoje de manhã eu lembrei, então vou contar a história de um membro da igreja, que era meu amigo na juventude, aqui da igreja, na casa de Deus. E eu me lembro que a gente estava num momento do culto, sim, e houve um manifestar do Espírito Santo muito forte. Pareceu que caiu um peso, algo na nossa cabeça, um tijolo na cabeça. Foi um negócio fantástico, foi lindo. E ele saiu de um lado e eu saí do outro. Só que ele grudou no meu terno e rasgou meu terno inteiro na parte de trás. Esse cidadão casou aqui na igreja. Viveu experiências em Cristo Jesus. Estava aqui com a gente. Mas saiu da igreja, largou a esposa, saiu da igreja. Filha deles aqui, cresceu na igreja. Foi embora. Há anos atrás eu soube, através da sua ex-esposa, eu soube que ele disse isso.
Eu não acredito mais em Jesus. Você vai falar, pastor, mas eu não. Eu nunca entro nessa, viu, irmãos? Eu já vi muita gente desistir. Porque o cristianismo é fraco? Não, porque ele não pagou o preço para viver o caminho da santificação. A salvação é pela graça, mas a santificação custa de cada um de nós. Custa de cada um de nós. Nós dependemos inteiramente do Espírito Santo, mas ouça, você precisa ser racional, entende-se como sóbrio. Então pensa comigo, irmãos, nós dependemos inteiramente da graça. Estou pensando isso, eu dependo da graça. Eu não sou salvo pelos meus méritos, eu sou salvo pelos méritos de Cristo. Eu não sou salvo porque é bom, eu sou salvo por causa da bondade de Cristo. Tem crente aí, irmãos? Tem crente? Eu preciso... Não, então não é procedimento, não é você, eu sou bonzinho, faço boas obras. Não é isso, irmãos. Tem muita gente que faz boas obras e vai para o inferno. Você, primeira coisa que precisa resolver é se você tem Jesus como seu Salvador. Se você tem Jesus como seu Salvador, o segundo caminho para você, o segundo passo para você é entrar pelo caminho da santificação. E aí você precisa da ação do Espírito Santo. Você precisa do agir do Espírito Santo. Pastor, o Espírito Santo vai fazer tudo por mim? Não. Ele vai te alertar das coisas que você precisa fazer. Ele vai dar luz para você das coisas que você precisa resolver na sua vida. Ele vai incomodar você quanto a um pecado que já virou pecado de estimação. Ou como Paulo fala, pecado cauterizado. Que está lá já, né? Já virou costume. Está aqui, gente, abraça ele. O pecado vai andando com você, é meu pecadinho. E você fala, é assim mesmo, meu pai tinha esse pecado. Então acho que é um pecado de família. Como é que eu vou abandonar um pecado de família? Misericórdia. Mas tem muita gente que se conforta nisso. Eu era assim, né? Mas tudo bem, continua. Não. Não, o Espírito Santo vai te incomodar. Ele vai falar com você, ele vai trazer luz. Ele vai te incomodar, está errado. Não está certo isso. Você vai ter que resolver esse problema. É difícil? É. Mas é o caminho da santificação. É o caminho do crescimento. É o caminho de nos tornarmos parecidos com o Senhor. É o caminho do crescimento da fé, de fé em fé, de glória em glória. É o caminho para nos tornarmos aquilo que precisamos nos tornar, para que Deus possa fazer aquilo que Ele gostaria de fazer. Talvez você esteja vivendo isso, Senhor, pastor, não sei quem eu sou, eu não sei qual é o propósito da minha vida. Eu garanto para você, irmãos, eu também não sei qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas eu garanto para você, se você trilhar o caminho da santificação, tudo será revelado na sua vida. Você vai entender por que Deus te colocou tal coisa dentro de você. Você vai entender os dons que Deus derramou sobre a sua vida. Você vai entender muitas coisas que você passou e tem passado. Você vai entender, caminhe pelo caminho da santificação. Nada ficará escuro, tudo virá à luz na sua vida. Vamos agarrar a graça. Agarra a graça. Agarra esse tesouro que está em tuas mãos. Agarra esse tesouro tão importante que está na sua vida. Não queira perder a graça, porque muitos já perderam. Talvez alguém diga assim, mas na Bíblia está escrito, Jesus falou isso, aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Jesus está falando sobre ele. Eu não lançarei fora. Tem gente que virou as costas para Jesus. No decorrer do caminho, por falta de santificação. Então agarra esta graça. Não impeça o agir do Espírito Santo na sua vida, pelo contrário, queira, busque o agir do Espírito Santo na sua vida. Agarre a graça. Talvez seja por causa disso que lá em Mateus 7,6 está escrito isso. Não seria isso, que estão jogando pérolas aos porcos. Tem essa expressão em Mateus 7, jogar pérolas aos porcos. Talvez seja isso. A gente pensa que é outra coisa, mas talvez seja isso. Quem é que tem pérolas? Quem recebeu as pérolas. Quem recebeu as pérolas? Eu e você. Eu tenho essas pérolas, mas tem crente que está jogando as pérolas fora. Estão jogando aos porcos. Estão dando aí pelo mundo, estão deixando o cristianismo, estão jogando pérola aos porcos. Pastor, mas eu nunca vou fazer isso. Garanto para você,
que você nunca vai fazer isso se você trilhar o caminho da santificação. Se você trilhar, senão você vai jogar. Um dia você joga uma, pérolas, está no plural, então um dia você joga uma, um dia você joga outra, um dia você vai jogando outra, um dia você vai, talvez você faz igual o filho pródigo. Me parece que ele segurou uma, não é? Ele parece, tinha alguma luz ainda, teve condição de voltar, mas a maioria não tem condição de voltar, tem até vergonha de voltar. Tem até vergonha, difícil, complicado, mas vai jogando, aos poucos, o diabo não é bobo, ele faz isso, faz aquilo, você começa a amar mais a bênção do que o abençoador, você ama mais o teu trabalho que Deus te deu, você ama mais a casa que Deus te deu, você ama mais o carro que Deus te deu, a condição que Deus te deu. Então você vai abandonando aos poucos, vai abandonando e abandona a igreja e abandona Cristo. Tem gente que abandonou a igreja e fala, não, mas Cristo eu nunca vou abandonar. É só caminho, irmãos. O caminho é esse. Você começa abandonando a igreja, depois você abandona Cristo. Você acha que o diabo vai falar assim para você, abandona Cristo? Você vai dizer, de jeito nenhum. Eu conheço gente que não vem na igreja, não é? Os desigrejados aí, dizendo assim, não preciso ir para a igreja. Cuidado com isso, porque é o caminho de você jogar todo o tesouro fora, porque é você que tem esse tesouro nas mãos. A Bíblia diz, somos filhos da obediência. Não voltemos para trás às antigas paixões, ao tempo da ignorância. A Bíblia diz assim, segundo aquele que vos chamou, tornai-vos. Isso é um imperativo, tornai-vos. Mais ou menos assim, te vira nos 30 e resolve isso. Se torne cristão, se torne santo, perdão. Se torne santo. Ele diz, segundo aquele que vos chamou, tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. Ele está dizendo assim, nós devemos nos moldar a um padrão. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo. Segundo aquele santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santo. Há um padrão aqui. Porque veja, escuta, irmãos, porque Deus chama e é dever do homem responder. Deus me chamou para ser santo. O seu dever agora é responder ao chamado de Deus. Quem é filho de Deus, diga amém. A Bíblia diz que nós somos filhos da obediência, não da desobediência. Se Ele está me chamando para me tornar santo, então atenda. O dever de Deus é chamar, o nosso dever é responder. Deus apresenta o padrão, é responsabilidade nossa tornar aquilo como padrão nosso. É nossa responsabilidade adotar esse padrão. Tem crente aí, irmãos? Deus apresentou o padrão. Qual é o padrão? Cristo Jesus. Deus é o modelo de toda a santidade. 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha o texto. 1 João 2, 6. Aquele que diz que permanece nele, quem está nele, diga aleluia. Esse deve também andar assim como ele andou. Não dê desculpas. Ai, pastor, mas eu sou crente, mas não sou bobo. Mas eu sou crente, mas não tenho sangue de barata. Espero que não mesmo, irmão. Espero que você tenha o sangue lavado de Jesus que corre pelas suas veias. Tem crente aí ou não? Ai, pastor, eu sou crente, mas vou me humilhar. Pastor, agora eu vou passar por humilhação. Tem que abaixar minha cabeça. Passar por uma humilhação. Você que escolhe, meu irmão. A Bíblia diz assim que os humilhados serão exaltados. Talvez você não chegou num lugar grande, que você está querendo ser grande nessa terra, e não quer passar por humilhações, por situações difíceis, que vão moldar a sua fé, e vão dizer, de fato, quem é o Senhor da sua vida.
Tem gente que falou assim para mim: pastor, mas o outro fez isso, isso, isso e isso contra mim. Como é que eu não vou reagir? Irmão, quem tem o poder de mexer com você, de mudar a sua vida? Quem tem? Alguém tem o poder de mudar a minha vida. Aconteceu uma situação que eu prometi algo para alguém, fui justo, e esse alguém prometeu algo para mim, e ele não cumpriu a sua parte. Aí um grupo de irmãos chegou para mim: pastor, então não cumpra. Eu falei: ele não tem o poder de mudar quem eu sou? Se eu prometi para a pessoa que vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Se ela não fez, o problema é dela. Como pode mudar quem eu sou? Só porque alguém te xingou, te cortou no trânsito, então vai mudar você quem é? Você é cristão ou não é cristão? Então a pergunta seria essa: Jesus agiria dessa forma? Ele é o nosso padrão. E a Bíblia diz, em todo o nosso procedimento. Tem crente aí, irmãos? Estou caminhando para o fim. Diz assim: em todo o nosso procedimento. Abra a Bíblia em 1 Pedro 1:22. Diz aqui sobre uma santificação no amor ao próximo. 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal. Vira a tua Bíblia, vira a página, vai para o capítulo 2, eu vou ler os versículos 11 a 13, diz assim: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E ele diz: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, diz o texto bíblico. Ele está dizendo o quê? Que você tem que agir diferente com as pessoas. Você tem que ser cordato, amável, respeitoso, educado. Pastor, é assim? Olha, veja bem, lá no capítulo 2, versículo 2, você tem que ser assim na sua vida espiritual. Versículo 2: desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Você tem que ser amor ao próximo, cuidar das pessoas, ser gentil, não é ser honesto. Peca, mas não fale com a sua palavra com as pessoas, mas está falando na sua vida espiritual, então se alimente com a palavra, queira crescer espiritualmente, isso faz parte do nosso caminhar de santificação. Capítulo 2, versículo 18 a 20, está falando sobre exemplo no seu trabalho. Diz assim, ó: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. A Bíblia é incrível, não é, irmãos? É incrível. A gente quer buscar os nossos direitos, tem hora que não é para buscar os direitos, não, de jeito nenhum. Olha o que ele diz no versículo 19: porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrimentos, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Porque você errou, você pecou e você foi esbofeteado. Não, então você suporta com paciência. Lógico que você errou. Mas diz o texto: se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus, diz o texto. Isso é grato a Deus. Ainda que foi alguém perverso, está dizendo a palavra. Você vai se manter como cristão, até quando alguém for injusto e perverso contra você. Seja cristão. Tem crente aí? Vai lá no capítulo 3,
no primeiro versículo e no versículo número 7. Diz assim, para maridos e mulheres casados. Está dizendo assim, escuta mulher. Tem mulher crente aí? Diga amém. Escuta. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Acalma-te, mulher. Seja exemplo do teu marido. Ganhe ele com exemplo, não com palavras. Seja boa, seja submissa. Versículo 7 para o marido, vai ficar mais pesado para você. Maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher. Tem crente aí? Como parte mais frágil. Não casou? Presta atenção que você vai ter que viver. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Está dizendo para o marido assim, se você não tratar bem a tua mulher com dignidade, sua oração não é respondida. Talvez a sua oração para crescer lá no trabalho não está sendo respondida porque você trata a tua mulher mal em casa. Você está percebendo que a santificação em todo procedimento, é em procedimento do teu relacionamento com Deus, é em procedimento com o teu relacionamento com o próximo, é em relacionamento com as pessoas que trabalham com você, no seu trabalho, com o teu chefe, é em relação à tua casa. Se aqui você é santo, se você tem tempo com Deus e não refletir no teu relacionamento com a tua mulher, tem algo errado aí. Quanto mais crente, mais amável você é com a tua esposa, mais romântico, mais presente, mais joia você vai dar para ela. Eu achei que as mulheres iam dar um grito de aleluia aí. Quanto mais crente, mais romântico você vai ser com a sua esposa. Tem crente aí? Mas a mulher vai ser também mais submissa, amável. Não é ganhando o marido pelo exemplo, não por seus direitos. Tem crente aí, diga amém. Escuta, o que está no seu coração manifestará na sua vida. Tem muitas coisas que entram no nosso coração. Falsas verdades. Tem muita coisa que entra no nosso coração, que aprendemos durante a vida, que aprendemos inclusive com os nossos pais. Por isso que eu amo fé geracional. Eu posso construir uma geração muito melhor do que a minha. E como consequência, outras muito maiores do que a minha. Tem crente aí, irmãos? Tem alguém entendendo aí? Viu? O que está no seu coração se revela na sua vida, em quem você é. Por que isso, pastor? Porque você pode fazer um raio-x de quem você é. Você pode olhar no espelho, você vai ver quem você é, lembrar das suas palavras, das suas ações, do jeito que você age nessa vida, já vão revelar quem você é. Porque aquilo que está no seu coração, que foi entrando por uma razão ou outra, foi entrando no teu coração, te revela na sua vida. Às vezes as pessoas vão dizer assim, vão olhar para você e vão falar, você parece um anjo. Tem gente que fala assim, mas você é um santo. Como é que você aguentou aquela pessoa falar isso para você, você se manteve bem, você é santo. Não, eu sou santificado em Cristo Jesus. Eu estou no caminho certo. Tem crente aí ou não? Mas você já ouviu algo diferente também? Você viu, você parece um capeta. Porque o que está no coração se manifesta na sua vida. Se manifesta na sua vida. Talvez uma outra pergunta eu poderia fazer: o que as pessoas à tua volta estão falando a teu respeito? Já ouvi isso em frase de coach, etc. O que as pessoas
As 5 pessoas mais próximas de você vão falar no dia do teu enterro. Posso falar uma coisa, verdade? Não vou estar aqui para ouvir. Mas as pessoas dizem, o que elas dizem a teu respeito, o que as pessoas dizem é importante, mas o que Deus diz é mais importante. E de Deus nem se esconde. Isso é uma coisa que o Espírito Santo ama trabalhar em nós, é isso. É você olhar para o espelho, você olhar como é que você está, você fazer uma análise. Isso não é psicológico, isso é espiritual. Como é que eu estou agindo? Fazer uma análise, como é que eu estava ontem, como é que eu estou hoje, como é que eu pretendo estar amanhã. A verdadeira santidade se revela em cada fase do viver diário. Você vai dizer, eu estou vivendo a santificação ou não? Santidade e ética não podem estar separados, porque a verdadeira conduta ética, ela é moldada pelo caráter de Deus, não é a ética desse mundo, não é a ética que muitas pessoas vivem, não, é uma ética bíblica. Nós somos moldados pelo caráter de Deus, pelos valores de Deus, através do caminho da santificação. E isso é um caminhar. E eu tenho uma notícia para te dar. Você chega no céu dessa forma, e lá no céu continua esse crescimento. Você vai continuar crescendo nessa verdade poderosa. Você vai continuar sendo moldado. Tem crente aí? Então, na verdade, o caminho da santificação me leva para um ambiente de céu. Eu já sei muitas coisas que eu estou vivendo. Faz sentido isso para mim. Eu chego lá no céu, tem muitas coisas que isso vão trazer no meu coração um sentimento muito gostoso, que eu sei o que eu estou vivendo. Tem crente aí ou não? Você pode experimentar um pouco do céu aqui, vivendo o caminho da santificação. Você já tem padrão. Eu sei que você está pensando, e eu posso pensar junto com você, não é, pastor? Mas tem muitas pessoas, Paulo disse isso, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meu padrão é Cristo. Se tem alguém que está imitando a Cristo, que você concorda que ele está imitando a Cristo, é bom você imitar. Paulo disse assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Primeiro ele falou assim, ele falou 3 vezes. Ele falou assim, sede meus imitadores. Acabou. Segunda vez ele disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a terceira vez ele disse assim, sede imitadores daqueles que me imitam. Isso é bom. Isso é correto. Mas eu não sou perfeição. Senhor, talvez você fale assim, eu vou imitar o pastor Clóvis, o pastor Maurício é melhor para imitar do que eu. Mas assim, eu não sou o padrão total. Tem defeitos. O pastor Maurício acho que não tem, mas eu tenho alguns. Tem crente aí, irmão? Você pode imitar muitas coisas que eu tenho imitado a Cristo. Mas se você olhar para Jesus, você pode imitar Ele integralmente. Tem crente aí ou não? Integralmente, você pode imitar Ele. A santidade de Deus, então sede santos porque eu sou santo. A santidade de Deus, escute, é o motivo supremo para a santidade do homem. Sede santos porque eu sou santo. A santidade de Deus já é motivo para você trilhar o caminho da santidade. Os cristãos, os crentes em Cristo Jesus, são feitos participantes da natureza divina. Está em 2 Pedro, no seu 1º capítulo, no versículo 4, que nós adquirimos a natureza divina, porque nós estamos no caminho da santidade, por causa da natureza de Deus. Escolha a santidade de Deus, para a condição moral sua, do homem, e por causa da natureza de Deus, é justo que o homem se assemelhe a Ele, Ele que é o Criador, o Todo-Poderoso. Eu não estou falando de igualdade, eu estou falando de busca, de padrão. Por causa da natureza humana, é possível que ele seja parecido com
Deus. Nós podemos chegar, nós podemos caminhar nesse caminho poderoso. Pastor, mas nós vamos ser igual a Deus? Não, ele me chamou por um padrão. Até onde eu vou chegar, vai dizer do sacrifício que eu pago para isso. Tem crente aí? Então, escute, a possibilidade de nos tornarmos santos determina o nosso dever de tornar santo. Vou repetir para você anotar. A possibilidade, que está na Bíblia, sede santos como eu sou santo. Então a possibilidade de nos tornarmos santos determina o dever de ser santo. Isso não é algo para deixar para trás. Eu vou dizer mais uma frase que está no texto bíblico. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Isso é um objetivo que deve ser seguido. Os atributos, os propósitos eternos de Deus justificam isso. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, está na Bíblia isso, verá o Senhor. Feche os teus olhos. Sentado do jeito que você está. Isso é uma mensagem para te confrontar. Mas não é uma mensagem para te desanimar. É uma mensagem para te confrontar e te desafiar. Isso é uma questão sua. Isso é uma questão entre você e Deus. Você pode avançar muito. Tem caminho para todos nós. Eu me incluo nele. Eu também posso avançar mais. Cantarabalabás. Fique em pé glorificando ao Senhor. Por favor, glorifica o Senhor. Glória ao teu nome. Feche os teus olhos. Ora ao Senhor. Já pense em algo que você pode buscar. Vai glorificando ao Senhor. Palavra que te confronta, palavra que te chama para algo maior e melhor. Talvez alguém diga assim: ai pastor, mas Deus está exigindo muito de mim. Você precisa parar para pensar, irmãos, o que Deus exige de você para melhorar a tua vida, para você melhorar como cidadão. Você está sofrendo muito por causa de uma pessoa que te importuna. Para de sofrer com isso. Tem crente aí, irmão? Para de sofrer com isso. Não sofra não. Vai glorificando a Deus por aquilo que você está vivendo e passando. Tem crente aí ou não? Então vai glorificando ao Senhor. Vai glorificando ao Senhor. Vai orando ao Senhor. Vai achando onde você pode mudar, onde você pode melhorar. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós devemos fazer isso. Todos nós.
enche-me, Senhor, e enche-me, usa-me. Quero, enquanto isso a gente canta, se alguém sente que deve sair do teu lugar e vir aqui, que quer melhorar em muitas áreas da vida, não numa só, ou uma só, não sei, eu quero que você saia do teu lugar e venha para cá. Se você sente que você deve vir, venha, meu irmão. Se você sente que falou em algo na tua vida, sai do teu lugar e vem, porque é o momento do Espírito Santo agir e começar a falar com você. Se você sente, sai do teu lugar, enquanto isso a gente canta, você vem para cá, porque eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida, para você viver nesse caminho da santificação. Sei que o diabo quer ganhar você, mas ele perde hoje, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, vem para cá. Sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, e enche-me, e usa. Sonda-me, sim. Usa-me. Tem muita gente que não rompe na vida, não cresce em muitas áreas, que gostaria de crescer, inclusive é profissional, porque se Deus te abençoar, você se perde. Falta a santificação para você ter base, para Ele derramar toda a graça sobre a sua vida. Tem muita gente que quer ser usado por Deus, você já sabe o dom que você tem, mas você também não rompe nisso, não acontece, porque você não passa pelo caminho da santificação que vai dar suporte. Senão o dom é tão grande que você tem, que ao invés de Ele te elevar, Ele te amassa. Você não suporta isso. Você precisa entender, irmãos, que o caminho da santificação abre caminho para muitas coisas, abre oportunidades para muitas coisas, na vida profissional, na vida familiar, o teu casamento melhora. Ou você acha a esposa que vai casar com o propósito de Deus na tua vida, e você vai ver o sobrenatural. Então, na vida financeira, não rompe, porque se você tiver muito dinheiro, você não suporta. Então não te dá base para isso, para você suportar o dinheiro. Ele vai se tornar senhor da sua vida em vez de servo. Então tem muitas coisas que não acontecem por causa disso. Deus prefere não te abençoar do que perder você. Do que perder você. O caminho da santificação abre coisas poderosas na sua vida, você não tem ideia. Eu espero que você que está aí, que você esteja vivendo a santificação. Espero isso. Espero mesmo. Vamos orar? Põe a mão no coração. Deus vai falar com você. Deus vai te abençoar. Pai, eu oro pela fé e abençoo a vida desses irmãos. Nós queremos viver o sobrenatural. Pai bendito, ensina o caminho para ele andar, esse caminho da santificação, que nos livra dos pecados, nos livra, Senhor, de coisas ruins. Pai, o Senhor sabe o que cada um tem feito que não lhe agrada. Pai bendito, fala no coração desse irmão, dessa irmã, dessa família. Coisas erradas que estão acontecendo dentro de casa, coisas erradas que estão acontecendo no trabalho, coisas erradas que estão acontecendo no dia a dia. Pai, estão fazendo compromisso nesta noite para andar no caminho da santificação. Pai, eu quero abençoá-los com toda a sorte de bênção. Espírito Santo de Deus,
Haja na vida dessas pessoas. Fala com eles, Pai. Fala de noite, de madrugada. Fala através da tua palavra, fala através de um cântico, fale ao amanhecer, Senhor. Eu creio nisso, Pai. Ajude esse irmão. Espírito Santo tem liberdade de agir na vida deles, para que eles possam viver o caminho da santificação nessa vida, Pai, para a glória do teu nome. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada pessoa, que o teu nome seja engrandecido na vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Pai, que a tua igreja viva isso. A santificação. Pode glorificar, meu irmão. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Levante as mãos. Glorifica o Senhor. Estou profetizando. Você vai ser livre desse vício. Do vício da pornografia. Do vício do cigarro, da bebida. Porque você vai começar a santificação. Você vai ser livre da droga. Porque você vai caminhar pela santificação. Deus vai te livrar dessas coisas maus. Porque você vai caminhar no caminho da santificação. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor na vida dessa pessoa. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo cada uma das pessoas. Derrama a tua graça. Derrama o teu poder sobre elas em nome de Jesus. Eu e minha esposa estamos muito felizes de saber que você assistiu a mensagem. Nosso desejo é que Deus tenha dado resposta para você, direção para a sua vida. Se você gostou da mensagem, compartilhe com algum amigo, não é? E também faz um comentário daquilo que significou para você, o que você sentiu que Deus fez na sua vida. Aproveitando isso, se inscreva no nosso canal e ative o nosso sininho para toda vez que tiver novidades você estará recebendo. Isso, o nosso canal tem muito conteúdo para você, para os seus filhos, conteúdo para a sua vida profissional. O canal Casa de Deus está aqui para te abençoar. Muito obrigado e até a próxima. Sejam em Deus.